Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isso, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sem nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Glória a Deus! Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala, pastor Renato Maximiano, Regional Remédios. Estamos aqui iniciando pela TV AD Perus mais uma programação Minha Igreja, que saudade! Fizemos a abertura desse programa com o hino de número 243. Eu acredito que todos conhecem este hino. É um hino muito peculiar na abertura dos nossos cultos, os cultos de quinta-feira, culto de domingo, os cultos públicos em si. Então nós abrimos este culto com esse hino 243. Mas por que está falando isso, pastor? Porque começou cantando aí o hino 243? Porque hoje o programa está especial. Verdadeiramente. Todas as sextas-feiras nós convidamos um pastor regional para falar da sua região, do início da sua igreja. Mas hoje está um pouco diferente. Hoje nós convidamos aqui um pastor, amigo, companheiro dessa causa santa, especialista no assunto. O que nós estaremos trazendo para todos vocês nessa tarde é sobre este grande inário, esse grande patrimônio das nossas igrejas, ou melhor, das Assembleias de Deus do Brasil. Estou falando desse inário, a harpa cristã. Este será o assunto dessa tarde, é a pauta que nós temos, trazendo a história, trazendo o começo, trazendo a desenvoltura, para chegar aos 640 hinos que hoje compõem a harpa cristã. Então teve um processo, não foi do dia para a noite, não foi da noite para o dia, não foi rápido, foi demorado. Então, com muita alegria, que eu quero apresentar a todos vocês o pastor Maxwell Fajardo. Pastor Maxwell, é uma honra, é um prazer, uma alegria tê-lo, o senhor, aqui conosco nessa programação. A do senhor, pastor Renato, eu digo que a honra é toda minha. É uma alegria participar desse programa que eu gosto muito de acompanhar, pastor. Programa muito gostoso de assistir. Coisa boa. É uma satisfação estar aqui participando, agradeço pelo convite. Glória a Deus. Pastor Maxwell Fajardo, ele pertence à sede regional de Vila Perus, está aqui bem próximo. E o pastor, ele é formado, é graduado em História, com mestrado em Ciência da Religião. E não para por aí, doutorado em História. Eu estava conversando com ele agora há pouco, eu falei, o tempo vai ser pouco, pastor, para muito conteúdo, Mas quem sabe a gente pode programar aí uma volta para complementar esse assunto que é maravilhoso. Então, nós queremos aqui dizer bem-vindo ao pastor, que é casado com a diaconisa, irmã Etienne Fajardo. E desse enlace matrimonial, teve o filho aí, que chama Theo, o Theo de 5 aninhos, na qual nós mandamos aqui um abraço, Deus abençoe, continue abençoando toda esta família. Pastor,
Maxwell. Nós vamos para um breve intervalo, molhar aqui a garganta, Sim. que hoje eu acredito que vai ter muito hino, muito cântico, né? Então fique conosco, fique ligado, interaja conosco através do YouTube, do Facebook, né? Conecte, mande a sua pergunta que nós estaremos aí também complementando, aí tirando as dúvidas de todos vocês. Um breve intervalo. Muito bem, sejam todos bem-vindos nessa programação Minha Igreja. Que saudade! Hoje nós estaremos falando sobre este belo inário chamado harpa cristã. Pastor Maxwell, formado aqui em História, com doutorado nessa área também, estará trazendo para nós com muita propriedade um pouco. Eu sei que são muitos testemunhos, né? Muitas horas e horas escrevendo cada poesia, colocando a música em cima da poesia, para chegarmos a um total aí de 640 hinos na harpa cristã. Pastor Maxwell, conta um pouquinho a origem, como que foi, né? Eu sei que dentro da nossa liturgia, o louvor, o canto congregacional, ele faz parte. E foi com essa finalidade que apareceu aí a necessidade de trazer, né, para a comunidade evangélica, que na época não era só as Assembleias de Deus, existiam outras igrejas, né? E precisava ter aí um inário, né? Então, conta um pouquinho para nós, como que foi esse início? Bom, pastor, a gente pode dizer, primeiramente, como que a música ela é importante num culto assembleiano, né? Num culto pentecostal. A maior parte do culto, na realidade, nós cantamos, nós passamos cantando, né? Toda aquela preparação para a mensagem. É verdade. E com relação à harpa cristã, o início do culto assembleiano, né? O culto assembleiano começa com os 3 hinos da harpa cristã. É uma tradição assembleiana. Hoje nós temos Assembleias de Deus de vários ministérios, mas uma das coisas em comum que existem entre os diferentes ministérios é a harpa cristã, né? A harpa cristã é um elemento de identidade, né, da nossa denominação, independente de qual seja o ministério que a gente faça parte. E aí o senhor perguntou, né, sobre a origem da harpa cristã. Na realidade, desde a época da Reforma Protestante, né, as igrejas protestantes que surgiram logo depois de Martim Lutero, sempre focavam essa necessidade de ter o cântico, né, fazendo parte do culto. E essas igrejas protestantes que foram surgindo, todas elas foram elaborando os seus inários, né, como o senhor disse. Temos várias denominações protestantes no Brasil que têm os seus inários. Temos lá, por exemplo, o cantor cristão da Igreja Batista, temos os salmos e hinos, nós temos na congregação cristã louvores celestes, louvores, hinos de súplicas e louvores, que é o inário da congregação cristã. Então, as igrejas elas têm os seus inários. E na época, né, vale até a pena a gente destacar isso, quando a Assembleia de Deus ela surgiu, em 1911, era uma época em que não existia a rádio, né, playback, o CD. Os irmãos não ouviam os hinos em casa, né, não tinha tecnologia para isso. Então a harpa era uma necessidade ainda maior, né, por conta da letra dos hinos. Os hinos que eram cantados na igreja precisava ter ali, ainda que boa parte dos irmãos não fossem alfabetizados, mas mesmo assim quem era, né, puxava o hino. Então era importante ter ali a harpa, né, ter o inário nas diferentes igrejas. E aí no caso das Assembleias de Deus, as Assembleias de Deus elas foram fundadas em 1911, lá em Belém do Pará, a gente conhece bem essa história. E a Assembleia de Deus ela saiu de dentro da Igreja Batista. Mas, quando ela se organizou, ela não usou o mesmo inário da Igreja Batista, que era o cantor cristão. Durante os 7 primeiros anos da igreja, o inário utilizado foi o Salmos e Hinos, que, se eu não me engano, é usado na igreja presbiteriana, né? Os salmos e hinos. Então, nos primeiros anos de organização da igreja, os hinos que se cantavam eram os salmos e hinos. Que é um inário bem mais antigo, né? Bem mais antigo. Que é de 1855, né? Que começou aí com 27 títulos somente, ou seja, só tinha 10 salmos e 17 hinos. Na época, né? E ele tem os salmos metrificados, né? Que são, exatamente. Tem os salmos e hinos. O nome é justamente por conta disso.
E quem trouxe foi o casal Kelly, lá do Rio de Janeiro, né, que fundou a Igreja Congregacional, né, no Brasil, que introduziram esses hinos. Então era um inário que já era usado pelas igrejas antes e a Igreja Assembleia de Deus usou nos primeiros anos. Só que à medida que a igreja foi crescendo, a primeira liderança começou a sentir um problema com relação ao inário. Usavam ali o inário, mas faltava uma coisa no inário, salmos e hinos, que eram hinos que focassem a doutrina pentecostal. Né? Própria, né? A própria doutrina. A identidade, das Assembleias de Deus. Isso é importante porque o que a gente canta na igreja reflete a identidade da igreja, né? Sim. Há quem diga que se você quer conhecer uma igreja, preste muita atenção nos hinos que são cantados. E era uma igreja pentecostal, né, a Assembleia de Deus, inicialmente tinha outro nome, né, que era a Missão da Fé Apostólica, mas enfim, numa igreja pentecostal que não cantava hinos falando sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. E aí isso começou a trazer uma preocupação naquela primeira liderança. A gente precisa ter hinos que enfoquem a doutrina pentecostal. E aí, em 1917, depois a gente até pode mostrar uma foto, Gunnar Wingren, ele organizou um caderno de hinos e corinhos que começou a ser usado lá na igreja em Belém do Pará. E, posteriormente, em 1921, eles organizaram um outro inário um pouco maior, que era chamado de Cantor Pentecostal. E em 1922 foi oficializada a harpa cristã, né, em Recife. Inclusive foi o pastor lá de Recife, que é o pastor Adriano Nobre, inclusive ele é autor de vários hinos da harpa, que foi quem iniciou esse processo de criação da harpa cristã. A harpa cristã ela começou lá com 100 hinos, depois foram acrescentados mais 100, enfim. Quando chegou em 1941, quase 20 anos depois, a harpa chegou na versão de 524 hinos. Né? Então foi esse processo inicial aí de surgimento da harpa cristã. E aí ficou um bom tempo, né, com essa quantidade de hinos. Porque hoje nós temos aí um total de 640. 640. E antes, na realidade, né, ela foi organizada em 1922, aí tem até uma curiosidade, porque em 1931, Gunnar Wingren era pastor no Rio de Janeiro, e ele organizou um outro inário, que era o Saltério Pentecostal. E esse inário foi usado muito pouco tempo, né, na igreja do Rio de Janeiro, pois logo no ano seguinte a harpa cristã ela já foi implementada, né, em todas as Assembleias de Deus no território nacional. E aí ela foi se consolidando. Quando chegou em 41, chegou na forma aí de 524 hinos. E essa versão da harpa, né, de 524 hinos, ela foi a versão que valeu até a década de 90. Né, até a década de 90. E aí aconteceu uma coisa, pastor, muito interessante, que mostra para nós como que a harpa cristã ela faz parte da identidade assembleiana. Porque todos nós temos uma identificação não só com os hinos, mas até com o número dos hinos, né? Aí a gente chega e fala, não, a minha igreja ela foi inaugurada lá ao som do 212. Ou a gente olha para o irmão, canta aí o 46, né? A gente tem uma identificação. É desse jeito, o 243. O 243. Vamos começar o culto. O pastor combinou aqui com a gente, falou, vamos cantar o 243. Isso. A gente já vai pelo número, né? E quando chegou em 79... teve uma reunião da Convenção Geral, onde eles decidiram fazer uma revisão geral da harpa, inclusive acrescentar hinos novos. E foi um processo bem lento, porque essa nova versão ficou pronta lá em 92. Então, quando chegou em 92, a comissão apresentou a harpa de 524 hinos e mais 116 hinos, né, que dão os 640 que tem hoje. Só que qual que era a proposta? Eles falaram, nós vamos organizar agora a harpa por temas. Então eles mudaram toda a numeração da harpa e dividiram a harpa, né, em blocos. Então, do hino 1 até o hino tal vai ser hinos de Santa Ceia, do hino tal vai ser hinos para o culto público. Foi dividido em blocos, só que para fazer essa organização, mudou toda a numeração. E aí a CPAD lançou em 92 a harpa ampliada com essa nova numeração. E começou a distribuir a harpa, só que não pegou, né, por conta da mudança dos números. E aí o irmão já estava acostumado. Já. Como assim? O 212 não é mais o 212? Perdeu aquela identificação. Aí o que a CPAD fez? A CPAD deixou os 524 hinos na numeração que estava, e do 525 para frente acrescentou os novos
que deu os 640 hinos, que é a nossa versão que nós temos aqui. Então, essa versão que a gente tem, com 640 hinos nesta ordem, ela foi lançada em 1996, né? Bem recente. Bem recente. E no início parece que tinha até igreja que ficava meio com o pé atrás de cantar os hinos do 525 para frente, né? É novo, é novo. Mas aí agora já está bem consolidado isso, né? Inclusive, nós temos alguns hinos que a música é a mesma, só muda a letra. Não sei se você já percebeu, temos ali vários hinos com a mesma música, porém a letra é outra. Né? Dentro da própria harpa tem hinos, né, com a mesma, melodia. A mesma melodia. Se não me engano, acho que o 518, né, que é o Salva-Vidas. Salva-Vidas tem um, que o outro hino eu não lembro, mas que é a mesma melodia, né? E também uma coisa interessante, que tem hinos da harpa que nos inários de outras igrejas também tem lá, mas com outra letra. Com outra letra. Com outra letra. E essa é uma pergunta que fazem. Quem copiou de quem, né? E na realidade não é que um copiou de outro, porque boa parte dos hinos da harpa são traduções de inários estrangeiros, né? Boa parte desses hinos eram de inários lá dos Estados Unidos, e no caso da harpa também inários suecos, né? Por conta dos suecos que fundaram a igreja, e que foram traduzidos. Então tem hinos que, na realidade, tem duas traduções distintas. Então, por exemplo, os assembleanos traduziram o hino e lá no Cantor Cristão tem o mesmo hino, só que com uma outra tradução. Então não é que um copiou ou mudou, né, do outro, né? Na realidade, os dois fizeram traduções diferentes para o mesmo hino, que o original está lá no inário em inglês. É verdade, é verdade. E, inclusive, nós temos alguns hinos que a melodia, ela se identifica com o hino pátria, né? Um hino do país. Nós temos, parece que da Alemanha, da Inglaterra. O hino pátrio deles está inserido na nossa harpa, porém é outra letra. São três, né? Tem 40, o 185, o 40 e tem mais um. O 212. 212 também. O 40 é o hino nacional da Alemanha, né? Lógico, é outra letra, mas a melodia é a mesma. O 185, que é da Inglaterra. E o 212 é o hino nacional das Ilhas Fiji. Isso mesmo, isso mesmo. O hino 40 é a Cidade do Bom Deus. Isso. Que se diz dos teus encantos, ó cidade do bom Deus, que soberba te levantas entre as glórias desses céus, desde o mundo preparada para Cristo e para os seus. Então, esse hino aqui é da Alemanha. Hino nacional da Alemanha. A melodia, né? A melodia. A melodia. E o 185 é da Inglaterra. O 185 é da Inglaterra. É o hino... Inclusive, o telespectador tiver esse interesse, só ir lá no YouTube, o hino nacional da Alemanha. Parece que estamos ouvindo o hino 40. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Continência lá para a Inglaterra. E o outro qual que é? 212. Eu acredito que todos os irmãos conhecem. Esse Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, avante os levará. A milícia dos remidos marcham impoluta.
certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Então este hino é das Ilhas Fiji. Das Ilhas Fiji. É um país que se tornou independente em 1971. Então, quando ele foi incluído a harpa, ele não era, porque o país não existia, né? Sim. O país alcançou a independência então, da Inglaterra. Falar que eles copiaram a melodia, eles aproveitaram essa porque melodia. É de domínio público, né? Na realidade, a música original também é de um inário americano, né, norte-americano, e que depois foi adaptada também lá para o hino nacional, né, das Ilhas Fiji. Certo. Muito Olha bom. aí, quantas informações, né, meus irmãos? Estamos falando aqui, através do programa Minha Igreja, Que Saudade, trazendo a história, um pouquinho da história da nossa harpa cristã, que podemos falar que é um patrimônio das Assembleias de Deus do Brasil, né, pastor? Sem dúvida. A harpa sem cristã. dúvida. Então, valorize, meu irmão, você que tem a harpa, né, dirigente, o pastor, né, comece o culto, comece iniciando, né, cantando os hinos da harpa, que são os cânticos aí congregacionais, ou seja, toda a comunidade, todos os irmãos devem participar desse momento de louvor ao nosso Deus. E o assunto está muito gostoso, mas precisamos de um intervalinho para molhar a garganta aqui e continuar cantando e louvando a Deus. Fique conosco. Glória a Deus, estamos aqui de volta na programação Minha Igreja, Que Saudade. E hoje nós estamos falando aqui sobre a harpa cristã. Queremos saudar os irmãos que nos acompanham. Verene Nava Gouveia, Deus abençoe. Um grande abraço a toda a família. Também aqui a missionária Midian Santos. Que bênção conhecer a história e saber onde tudo começou. É bênção mesmo, concordo com a missionária. É um grande momento aqui de conhecimento, né, da harpa cristã. Deus abençoe. Um abraço também para o pastor André. Também aqui, glória a Deus, glorificando, né, que bênção. Sharon Barbosa, deve ser Sharon, né, pastor? Sharon Barbosa, Deus abençoe. Raimundo Sacramento também está ligado aí. Enfim, vários irmãos estão conectados conosco e estamos aqui fazendo menção nessa tarde da harpa cristã. Pastor Maxwell, com doutorado em História, mestrado em Ciência da Religião, conte para nós mais um pouco essa necessidade, porque sabemos que os hinos não são todos eles para abertura de culto, não são todos voltados só para a oração ou para a Santa Ceia. Tem uma mescla muito grande para atender todos os anseios, né? Todos os momentos dentro da liturgia da igreja. E até mesmo você que vai se casar, se quiser, nós temos aqui hinos da harpa cristã também que pode ser cantado num momento muito, né, próprio aí do casamento. Não é isso, pastor? Tem, inclusive no final da harpa tem lá o índice de assuntos, né? Às vezes eu uso bastante na escola dominical, dependendo do tema, que é o tema da aula, a gente vai lá no final lá. Aí a gente, é verdade, ó, esse hino fala de tal assunto. Então tem muitos hinos aí sobre a Santa Ceia, a morte e ressurreição de Jesus. Como o senhor falou, acho que são 2 hinos de casamento. 2 hinos, de casamento. Tem o 433, que é o hino de boas-vindas, né? Sois bem-vindos. Opa, vamos lá? Vamos lá. Vamos cantar. Deixa eu pegar o diapasão aqui e nós vamos louvar a Deus. Se você quiser pedir algum hino também, pode pedir. Aquele que eu não souber, tem aqui o pastor Maxwell. O hino 433.
Geralmente depois da apresentação, né, dos convidados na igreja, na liturgia, aí pode-se cantar então esse hino 433 de bem-vindos, que está em si bemol. Vamos lá? Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Que bênção, né, pastor? Já pensou, você chega num lugar e é recebido com um cântico assim de boas-vindas? E a harpa, então, ela foi pensada para esses diferentes momentos do culto, né, de fato. Então tem o hino das boas-vindas, tem os hinos específicos para o culto de Santa Ceia, né, para a recepção dos visitantes. Então é muito interessante essa forma como a harpa ela foi pensada, como ela foi organizada, pensando justamente na organização do culto, né? É verdade, é verdade. E eu lembro que muitas vezes a igreja ela canta um hino e aí a gente não consegue acompanhar pela música, né? Eu acredito que aquilo que o senhor estava falando no início, a dificuldade até na alfabetização e muito mais em estudar música, né? Então as harpas elas eram distribuídas sem a música, né? Somente letra. E assim foi passado de geração a geração. Então, não havia o CD, não havia realmente um amparo musical que trouxesse, né, toda a congregação para a métrica, para a melodia que estava escrita, a sua melodia original. Então, nós vemos, por exemplo, alguns hinos, eu vou dar só um exemplo, hino de oração. O 427. O 427 é aquele hino que fala assim, vai orando. Sim. Aí a igreja canta, né? Vai orando, ao soprar do furacão. Isso é o coro do hino. O Senhor está velando, dar-te-á consolação. E essa melodia foi passando. Então, lá, por exemplo, na Vila dos Remédios, quando eu canto esse hino, os irmãos falam, ele está cantando errado. Eu já passei por isso. Já passou por isso também? Eu fui cantar uma vez esse hino e quando eu terminei, os irmãos olharam, mas esse hino não é assim. Não é assim. Então, corrigindo, é que realmente faltou, né? Vamos dizer assim, um amparo musical da época, para as gerações? Sim, inclusive esse hino ele é mais rápido, né, pastor? Sim. Ele é em 2x2, né? Ele é mais puxado. Inclusive, eu fico imaginando, né, a dificuldade que foi, né? Porque quando foram organizar a harpa, não era só a questão de organizar as letras, mas também a forma de se cantar, né? Na convenção de 1937, essa foi uma das discussões. Foi feita uma comissão para fazer a harpa cristã com música, justamente para ter uma padronização, inclusive na forma de se cantar. Porque aconteceu justamente isso, às vezes tinha um hino que duas versões paralelas da melodia circulavam na igreja, então precisava definir qual era a versão correta, né? Esse hino, por exemplo, que eu cantei, é uma maneira tradicional que a igreja canta. E nós não estamos aqui incriminando nem discriminando, de jeito nenhum. Mas a versão correta da música, eu vou cantar agora, quer ver? Está em Sol maior. Deixa eu pegar o tom aqui. De pesar estás cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Tá
Talvez você falou e pensou, não, está errado, né? Mas essa é a versão original do hino. Então nós temos vários hinos assim também, não é verdade, pastor? Verdade, verdade. E isso mostra, né, como que a harpa cristã ela se popularizou, né, entre os irmãos, né? A gente já falou que os irmãos têm uma ligação afetiva até com o número, né, do hino e também com essa melodia, né? Tem muito a ver com essa identidade popular, né, que foi criada em torno dos hinos da harpa cristã. Isso é muito interessante. E é bom, conforme o pastor falou, para cada momento, isso é para auxiliar mesmo quem está responsável aí pela liturgia, para não colocar muitas vezes hino da reunião de oração num culto público, não colocar um hino de ceia num momento de batismo. Então, para cada momento da liturgia do culto, tem os hinos específicos. E além disso, na harpa cristã com música, tem aquele detalhe do andamento, né? Também. Porque muitas vezes numa festa, num culto alegre, aí puxa-se o hino 187, né? Não, mas é porque eu gosto, mas é festividade, é aniversário, né? Então, mais perto quero estar. Aí não condiz, não é verdade, pastor? Não casa, né, com aquela situação. Casa com um momento de festa, de alegria. É verdade. E há, inclusive, pastores, até os hinos para o velório, né? A harpa cristã tem vários hinos para o culto fúnebre também. Culto fúnebre. Temos vários hinos aí para o culto fúnebre. Eu não lembro um aqui, mas depois podemos até... E não é momento, né? Não, claro, não é momento, claro. Agora é o momento de festa. Eu prefiro cantar aí um hino de batismo, um hino de culto público, ou até mesmo de oração. 151, hino maravilhoso, maravilha. né? E como o pastor falou, quando a gente fala o número, a gente se identifica, né? O hino 151, que é o Fala Jesus Querido. Fala-me hoje, sim. É esse mesmo, pastor? Esse mesmo, Olha lá. 151. Mi bemol. Eu estou tomando um pouco do tempo do pastor aqui, que eu quero soltar a minha garganta. Mas daqui a pouco nós vamos continuar. Mi bemol. Fala, Jesus querido, fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Que glória! Pastor, quando a gente louva a Deus com esses hinos, a gente já sente a presença do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, porque todos esses hinos, eles foram inspirados, não é hino para comercialização, porque hoje nós vemos muitos hinos que vêm e fazem assim, aquela fama de momento, né? E daqui a pouco cai no esquecimento. Mas os hinos da harpa não, eles se perpetuam, né? Eles se mantêm. Tem alguma diferença aí? O que o senhor nos diz? Eu diria o seguinte, pastor, eu acho muito interessante, porque conhecer os hinos da harpa cristã nos dá um acesso também à própria história, né, da igreja, né? A história da denominação. Depois a gente até pode comentar sobre a história específica de alguns hinos. Amém. Né? Fique à vontade. Alguns hinos têm algumas histórias muito interessantes por trás. E a maioria desses hinos foram escritos, alguns a gente já falou, né? Alguns foram traduzidos, né, diretamente de dinários estrangeiros,
Outros eles pegaram a melodia e criaram uma nova letra, né? Inclusive, aí eu vou falando, vou me lembrando, né? O hino 7, por exemplo, né? Cristo cura assim, a letra original dele não era sobre cura divina, né? Ah, é? Foi adaptado. Ele foi adaptado, pegou-se a melodia e colocou-se dentro da temática da cura divina, né? Mas a letra original dele falava do cuidado de Deus para nós. Se eu não me engano, o coro era Deus me valerá, seu amor por mim é imenso, ele me valerá. Essa seria a tradução literal. E aí foi adaptada para o tema da cura divina, né? Então tem vários casos de hinos que é uma versão brasileira em cima de uma melodia estrangeira, e tem outros hinos que foram, tanto a melodia quanto a letra foram criados por aqui mesmo. Então tem esses diferentes casos aí dentro da harpa. E essas letras, né, era isso que eu queria destacar, elas têm muito a ver com essa história de expansão da igreja. Então foram hinos que foram escritos quando a igreja ainda não era a potência que é hoje, né? Não era uma igreja grande, ainda não tinham grandes templos, né? Muitos desses hinos foram escritos justamente naquele calor missionário, quando a igreja estava sendo implantada em lugares, e muitos deles foram escritos em meio à grande perseguição, né? E no começo da história da Assembleia de Deus no Brasil, houve vários momentos assim de perseguição no interior do país. Havia pessoas que eram expulsas da família, se convertiam, tinham igrejas que eram apedrejadas, né? E alguns desses hinos foram escritos justamente nesse contexto, né? Então são hinos que foram, as suas composições foram feitas no meio ali daquele movimento de crescimento da igreja, né? No meio do trabalho missionário, e transparecem isso. E existem vários hinos, inclusive, pastor, que destacam até esse processo de sofrimento. Eu gosto do 126, por exemplo, né? Frida Wingren. Da Frida Wingren. É uma tradução, né, que a Frida Wingren fez de um hinário sueco, e a letra do hino diz, né, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E ela escreve esse hino justamente no momento em que a igreja está sendo perseguida. Vários irmãos, chegavam os relatos dos irmãos que estavam sendo perseguidos, né? Então a harpa cristã tem essa característica, né, de trazer para nós também esses aspectos históricos da própria denominação, né? E a perseguição era tanta até a ponto deles não poderem enterrar o filho no cemitério da cidade, porque eles eram cristãos. Sim, né? Porque os cemitérios, eles pertenciam à igreja, né? E tinham cemitérios que eram da igreja católica, então se morria um crente ou um protestante, não podia enterrar lá, né? Teve um missionário, eu não me lembro exatamente qual, mas foi um missionário sueco que passou por isso, né? O filho morreu e ele não pôde enterrar o filho no cemitério. Vamos cantar no Vamos lá, estrofe? vamos lá. Deixa eu marcar aqui o si bemol. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Olha aí que hino glorioso. Então, pastor Maxwell, a gente vê que a composição desses hinos não era feita assim, à borda de uma piscina, tomando uma aguinha de coco gelado, né? Pedindo uma inspiração. Foram em momentos de perseguição, de dores mesmo. E assim como esse hino, o senhor falou, tem vários outros, né? Eu me lembro, por exemplo, pastor, do 515, Se Cristo Comigo Vai, que ele também é da Frida Wingren. Esse eu não me lembro se é composição original dela ou se ela traduziu. Não, essa é composição dela, eu só não sei se ela pegou a melodia de outro hinário. Mas o 515 foi escrito num momento interessante do ministério de Gunnar Wingren e Frida Wingren, porque eles fundaram a igreja em Belém do Pará.
Eles foram os primeiros pastores da Assembleia de Deus de Belém do Pará, que foi a primeira Assembleia de Deus. E chegou em determinado momento que a igreja de Belém do Pará se consolidou, cresceu, já estava bem estabelecida. E um grupo de crentes do Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, né, mandou uma carta lá para Belém do Pará pedindo para que um obreiro viesse para atender a igreja no Rio de Janeiro. E não tinha obreiro para mandar, enfim, e Gunnar Wingre e Frida Wingre decidiram, nós mesmos vamos para o Rio de Janeiro. E foi uma decisão muito difícil para eles, porque eles sofreram muito em Belém do Pará e agora era o momento em que a coisa já tinha se assentado, a igreja já estava bem organizada, e agora ir ou não ir para o Rio de Janeiro, a obra estava chamando eles para lá. Eles tinham que deixar tudo que tinham construído lá para começar tudo do zero no Rio de Janeiro. E aí é nesse momento que a Frida Wingre, que aliás tem vários hinos foram escritos por ela tem uma atuação extraordinária, né, na história da Assembleia de Deus, a Frida, ela escreve o hino 515, né, que se Cristo comigo vai, eu irei. Eu irei. No caso, vai para onde? No Rio de Janeiro, que eles estavam temerosos de ir fazer a obra no Rio. E aí foi o momento que deu a inspiração para o 515. Olha só que interessante, irmãos, essa história. Eu estou aqui me deliciando, pastor, porque nós cantamos os hinos e nem todos a gente sabe a história, né, o contexto pela qual a letra, né, foi feita. Mas olha só que interessante, é o 515, né? 515. Aí, é só uma estrofe, viu, irmãos? Não, uma é que você que a gente fala e já canta, é aqui, gostoso isso. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Então, essa letra, a missionária Frida Wingre, quando foi chamada aí para vir para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. E Deus aprovou a vinda deles, né? Porque essa vinda deles para o Rio de Janeiro foi responsável pela explosão, né, da Assembleia de Deus no sudeste do país, né? Ela se tornou, a igreja do Rio de Janeiro, do campo de São Cristóvão, se tornou mãe, né, de várias outras igrejas, vários outros ministérios que surgiram. E temos também um brasileiro, pastor, Paulo Leivas Macalão. O que dizer desse pastor aí, fundador do Ministério de Madureira, na qual a gente, folheando aqui a harpa cristã, a gente vê aí ó, PLM, P.L.M. Paulo Leivas Macalão. Aqui, os 314 abria assim, 314, 315, e aí vai, né? Aqui já tem o 317 e muitos, 318 e muitos hinos aí, né? Que eu acredito que também inspirado aí por Deus, trouxe esses belíssimos hinos para dentro da liturgia das Assembleias de Deus. O que falar do pastor Paulo Leivas Macalão? Inclusive eu trouxe até uma foto aí do pastor Paulo Leivas Macalão tocando violinos, depois os irmãos puderem selecionar. Ele era violinista? Ele tocava violino, Põe aí, por gentileza, a foto aí. Paulo Leivas. Aí, ó. Olha, que interessante. Essa foto de Paulo Leivas Macalão tocando violino do lado da sua esposa Zélia, a missionária Zélia Macalão.
Olha aí, então ele tocava violino. Tocava violino. E tem lá na biografia dele, né, vários relatos dele tocando violino. Ele tocava o violino nas estações de trem do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, né, onde surgiram várias igrejas, né. Assim, como o senhor falou, boa parte dos hinos da harpa cristã tem as iniciais lá do Paulo Leivas Macalão. Por que aconteceu? Quando foram organizar a harpa cristã, foi feita uma comissão, né, que iam decidir quais hinos seriam traduzidos, né, quais hinos se pegaria a melodia e se colocaria uma nova letra. E o Paulo Leivas Macalão encabeçou essa comissão. Olha, um manuscrito aí, né? Esse daí, voltando ao que nós falamos lá no começo do programa, aí depois eu concluo do Paulo Leivas Macalão. Esse é aquele livro de hinos que o Gunnar Wingren organizou em 1917, né? Certo. Eles usavam salmos e hinos, aí o Gunnar Wingren, está até na capa ali, né? O nome dele, Gunnar Wingren. Era um livro pessoal do Gunnar Wingren que ele usava para cantar na igreja, lá inicialmente em Belém do Pará, né? Então esse daí foi um antecessor da harpa cristã, né? Está lá no museu, lá no Rio de Janeiro, né? No Centro de Estudos Pentecostais, que a CPAD mantém lá no Rio de Janeiro. Tem mais fotos? Tem mais? Tem mais, tem mais. mais. Aproveitar que as fotos já estão aparecendo aí. Esse é o Saltério Pentecostal, que eu tinha comentado que o Gunnar Wingren organizou no Rio de Janeiro, né? Na época, a harpa cristã tinha 100 hinos, e quando ele veio para o Rio de Janeiro, em 1931, ele acrescentou mais alguns e chamou de Saltério Pentecostal. Essa foi uma versão que não circulou muito tempo, porque depois aí a harpa cristã, né, se oficializou. Eu acho que tem mais fotos. Esse é o Cantor Pentecostal. O Cantor Pentecostal, então, foi o inário que foi feito um ano antes da harpa cristã ser lançada, né? Então, foi um inário que circulou só lá em Belém do Pará, na década de 20. Tinha, acho que, 100 e poucos hinos também. Né? Certo. E eu acho que tem mais uma foto só assim. A gente falou da Frida, Frida Wingren e Gunnar Wingren. O Gunnar Wingren e Daniel Berg foram os fundadores da Assembleia de Deus. Depois de alguns anos veio também a Frida Wingren, que tem alguns hinos na harpa cristã. E ela tocava o piano? Ela tocava órgão, né? Órgão. E aí tem uma imagem que eu tirei de um site da CPAD, da harpa cristã, né? E tem ali no cantinho a foto da primeira versão da harpa cristã, inclusive até com o nome do Paulo Leivas Macalão ali na capa como organizador, né, desse Ele fazia parte dessa comissão. Ele fazia parte da comissão. Então, ele, na realidade, ficou responsável pela tradução de vários hinos. Então, vários hinos que tem a marca lá, Paulo Leivas Macalão, alguns é composição própria e outros são traduções que ele fez, né, ou que liderou ali a tradução. E ele teve uma relevância muito importante na organização da harpa, também pelo fato de ser músico, né? Como ele era violinista, então foi ali um trabalho que chegou na mão dele e que ele fez aí com grande gosto também, pelo fato dele ser músico também, né? Isso muito me alegra. Não sei se alegra o seu coração. Olha aí. Esse é Daniel Berg e a sua esposa, a missionária Sarah Berg. Ok. Porque a questão de saber música, junto com o pastorado, eu acho que ajuda em muito, não ajuda, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. E nós vemos aí o caso de todos esses pastores, missionários, que já tinham conhecimento... Esse é Daniel Berg e a sua esposa, a missionária Sarah Berg. Opa, deu um retorno aí, deu um retorno aí. Então, ajuda muito na liturgia, né? Eu simplesmente com esse diapasão, a gente consegue trazer o canto congregacional para a altura original, onde toda a congregação consegue cantar, né? Porque é muito comum a gente ver irmãos tirando hino e aí fica muito agudo, outra hora fica muito grave. E agora nós temos aqui essa base, né? Essa base aí fala para o irmão do violão, do teclado, do maior.
aí não dá certo. Não, é sol, não, também não deu certo. O senhor já viu essa situação? Esse conhecimento musical ajuda bastante. E o pastor bastante. Maxwell também, ele é músico, toca saxofone, né? Faltou no currículo, pastor. Eu tenho, assim, pastor, um amor muito grande pela música na igreja, né? Eu, desde a minha adolescência, toquei muito na orquestra aqui da Catedral, quando congregava aqui, depois em Vila Perus, né? Quem me ensinou a tocar saxofone foi o irmão Elier José Fernandes, né? O saudoso irmão Elier, foi o meu professor de sax. Eu toquei sax durante vários anos, né? De alguns anos para cá, acabei focando no Ministério do Ensino, mas, assim, uma coisa que mexe muito com o meu coração, essa questão, ouvir uma orquestra tocando, para mim, é algo, assim, que me alegra muito. Assim, é algo que mexe comigo. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos nessa tarde falando sobre a harpa cristã, esse patrimônio das Assembleias de Deus do Brasil. Ao meu lado está aqui pastor Maxwell Fajardo, dando nessa tarde uma aula, né? Uma aula aqui de graça, aleluia, para todos nós sobre a história da harpa cristã. Vamos para um breve intervalo, mas continue aí conectado conosco. Estamos de volta na programação Minha Igreja, que saudade! Nessa tarde estamos aqui fazendo menção da história da harpa cristã. Temos alguns irmãos aí conectados conosco. Rodrigo Serafim, muito produtivo. Eu também concordo, meu irmão. Deus abençoe. A irmã Érica Silva Nascimento, a paz do Senhor, pastor Renato, amém. Deus abençoe, irmã Érica, ali da Regional de Remédios, seu esposo, irmão Maurício também, um abraço a toda a família. Também presente aí, Sharon Barbosa, amém, glória a Deus. Sou da AD Perus de Itapevi, amém, minha irmã, Deus abençoe, um grande abraço aí, pastor Alexandre, toda a Regional de Itapevi. Raimundo Sacramento, glória a Deus, é verdade, o nome do Senhor deve ser glorificado. Rosa Oliveira, a paz do Senhor, irmãos, amém, irmã Rosa, Deus abençoe. Cíntia Gleice Gonçalves de Moraes, muito bom, também concordo e assina embaixo. Minha esposa também, um grande abraço, Deus abençoe. Missionária Sara Alves, irmã Maria Benta, paz do Senhor, pastor Renato. Amém, irmã. Deus abençoe a senhora e toda a família. Irmã Dulce Zolim, glória a Deus. Amém. Irmã Rosa Oliveira, hinos abençoado. Amém. Irmã Dulce, muito interessante saber mais da harpa cristã e até a história de como foram feitos, né, escritos alguns hinos. Glória a Deus. É dessa maneira mesmo. Pastor Maxwell, nós falamos aí um testemunho, né, de vinda lá de Belém, do Pará, para o Rio de Janeiro, da família Gunnar Vingre. E o senhor tem algum testemunho também voltado aí ao pastor Paulo Leivas Macalão, de hinos da harpa? Sim, pastor, tem o hino 149, o Canto do Pescador. Esse hino aqui, tanto a letra quanto a melodia é de composição do pastor Paulo Leivas Macalão. E esse hino, ele conta meio que testemunho dele, né? Paulo Leivas Macalão, ele era gaúcho, ele era filho de general, né? General João Maria Macalão, era o pai dele. Inclusive algumas pesquisas recentes que indicam que o pai do Macalão lutou na Revolução Constitucionalista de 32, né? E o Paulo Leivas Macalão, de família militar, também envolvido com a música, né? Isso é uma questão muito interessante, tem muito músico assembleano que é militar, né? Músico. E o Paulo Leivas Macalão, ele veio para o Rio de Janeiro, ele se converteu ao Senhor quando a igreja estava começando ali no Rio de Janeiro. Rapidamente ele estava envolvido ali nos trabalhos, se tornou secretário da igreja e ele começou a evangelizar nos subúrbios, né? Ele saiu para os bairros mais distantes a evangelizar. E parece que nesse processo de evangelização que Paulo Leivas Macalão fazia, parece que ele teve na igreja algumas críticas que ele recebeu ao modo como ele pregava, ao modo como ele desenvolvia o seu trabalho.
e deixou ele muito abatido, e nesse contexto ele escreveu o hino 149, o Canto do Pescador. Tem inclusive, né, uma estrofe, na estrofe 2, né? Ele diz: o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar e por isso vou pescar, até que ele se apraze em me chamar. Olha só que então, interessante. Por conta das críticas que ele estava... a história que ele estava passando. A história que ele estava passando. Eles estão me criticando porque eu estou evangelizando, por conta do meu jeito. E ele diz, tá certo, pode até ser que eu não tenha esse dom, mas eu vou fazer, porque foi Jesus que me mandou. E aí ele escreveu esse hino 149. Vamos cantar então Vamos a lá. segunda estrofe? A segunda estrofe. No meu barco Não, essa é a primeira, né? Essa é a primeira estrofe. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom. Eles dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar e por isso vou pescar, até que ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Olha aí, que hino glorioso. É outra história que nós desconhecíamos. Muito interessante. Agora, eu acho, seria também muito interessante, eu sei que na época não tinha vídeos, não tinha filmagem, até para se tirar foto era um custo alto, né? Difícil, não tínhamos máquina, quem tinha máquina era muito cara, né? Ainda é da época que tinha até pólvora, né? Estourar uma pólvora para dar o flash, dar claridade. Sim. Então, tinha que trazer uma parafernália de equipamentos para conseguir fotografar um momento. Mas, filmar, então, muito mais difícil ainda. O áudio também era difícil. Seria muito interessante se a gente conseguisse, né? Eu sempre falo isso quando estou lendo o livro de Salmos, pensando como será que era essa melodia, né, desse salmo, porque nós temos a letra, mas como será que era a entoação, né, desse salmo? E o senhor tem alguma gravação, né, de algum desses grandes homens que a gente pudesse colocar e ouvi-los, ele mesmo, cantando o hino da harpa? Olha, irmãos, olha só a pergunta que eu estou fazendo. O que vocês acham? Será que nós vamos conseguir algum desses homens de Deus aí, né, que há muitos anos atrás, eles fizeram, né, escreveram, né, inspirados por Deus a letra? Será que a gente vai conseguir ouvi-los? É possível isso, pastor Maxwell? Sim, olha, a gente reservou aqui uma surpresa, né, referente à harpa cristã. Estava pensando hoje cedo no programa e me lembrei, eu falei, olha, isso daí é um brinde que a gente vai trazer para os irmãos. Meu Deus do céu! Como o senhor falou, né, tinha uma dificuldade imensa, né, para registrar, porque hoje é muito fácil, né, a gente lembra de um hino, a gente vai lá no YouTube, ou quando não tinha internet assim disseminada, né, tinha o CD, o disco que a gente colocava. Os primeiros discos evangélicos, né, até uma curiosidade, eles começaram a ser gravados na década de 50. Inclusive, o primeiro cantor evangélico a gravar um disco foi Luiz de Carvalho. Long play ou era o pequeno? Eu acho que era o pequeno ainda. Era o pequenino, né? O compact disc, né? Compacto, é isso. Na realidade não foi o Luiz, foi o Feliciano Amaral. Feliciano Amaral, o Luiz de Carvalho foi um pouquinho depois, né? E foi em 1951, se não me engano, que tem o Feliciano Amaral começou a gravar. O Feliciano Amaral, ele faleceu há uns 2 anos atrás, com mais de 90 anos de idade. Sim. E foi o primeiro cantor evangélico a gravar. Logo depois veio o Luiz de Carvalho, que faleceu acho que ano passado também. Então não era uma coisa assim muito simples, né? A ouvir os hinos, ouvir uma orquestra
né, era muito difícil ter um lugar onde tivesse uma orquestra e sentar. Por isso que uma apresentação Só de uma nos orquestra grandes teatros era um né? espetáculo de fato, né, era algo difícil. Então o registro era muito mais complicado. Mas aí o tempo foi passando, né, essas novas tecnologias foram surgindo, e a gente tem um registro de um dos fundadores da igreja, que a igreja foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre. O Gunnar Wingre, ele faleceu em 1932. Já o Daniel Berg, ele faleceu na década de 60, se eu não me engano foi em 68. E na última década de vida do Daniel Berg, o Daniel Berg inclusive participou do cinquentenário da igreja, né? Ele participou de um programa de rádio em Santa Catarina. Não acredito que tem essa gravação. Tem, e é muito fácil de encontrar no YouTube, se colocar lá no YouTube, entrevista de Daniel Berg, tem vários irmãos lá que colocaram. E nessa entrevista, Daniel Berg cantou o hino da harpa cristã, 196, Flor Gloriosa, e nós temos, eu trouxe aqui, reservei para trazer para os irmãos compartilhar com os irmãos, essa gravação da própria voz do Daniel Berg. Dizem que o Daniel Berg, ele teve muita dificuldade com o idioma português, né? O Gunnar Wingre, ele falava melhor o português, o Daniel Berg, ele tinha mais dificuldade com o idioma português, e a gente vai perceber isso na gravação, inclusive a dificuldade dele com o sotaque. Ele tem um sotaque sueco bem carregado, né? Mas cantando, louvando a Deus com graça. Então foi nessa entrevista que ele deu essa rádio lá em Santa Catarina, na década de 60, alguns anos antes dele morrer, e a gente tem então essa gravação. Olha que presente nessa tarde, meus irmãos. O hino 196, Uma Flor Gloriosa, cantada pelo missionário Daniel Berg. E é hino da Frida Wingre também, né? É o hino da Frida, exatamente. Então, vamos ouvir. Isso aí. Pode soltar a gravação. Jag tjejerna gloriosa, icke desecha mesma terra, a rosa de salón preciosa, entre vil mais beleza terra, nova de sombra e morte, Glória a Deus. natura de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, e confesso na vida e na morte, que todo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provada excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida a vil pecador, muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou ela rosa do céu, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, e confesso na vida e na morte, que todo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde esse amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar.
precioso pra mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que todo pra mim é Jesus. Aê! Que maravilha, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então vocês acabaram de ouvir o próprio missionário Daniel Berg cantando o hino 196. Isso é uma relíquia, né? Uma relíquia. É uma relíquia, pastor. Foi um achado, né? Terem tido essa ideia de entrevistá-lo, né? E Daniel Berg, infelizmente, assim, durante muito tempo, inclusive quando ele estava vivendo, ele ficou meio esquecido, né? Ele foi relembrado na época do cinquentenário da igreja e descobriram, inclusive, que o Daniel Berg ele estava morando em Santo André e que ele vendia Bíblias na porta da igreja do Belém, né? E ele ficou um bom tempo assim meio sem ter o reconhecimento e no final da vida, né? Fizeram uma homenagem para ele no cinquentenário da igreja e recebeu esse convite para participar desse programa lá em Santa Catarina. E logo depois de algum tempo, de alguns anos, ele retornou para a Suécia, onde o Senhor o recolheu. Mas esse registro para mim eu não sei o senhor, mas eu fico ouvindo, eu fico imaginando a igreja naquela época, e ele cantou e tocou também, né? Ele mesmo tocando? Ele mesmo tocando, né? E então, a gente parece que é transportado para aquele momento, imagina como eram aqueles cultos, né? Naquele momento, né? Glória a Deus. Muito bom. Coisa maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui trazendo aqui a memória, né? A memória. A história da harpa cristã. O senhor tem mais alguma história aí dos hinos? Né? Eu queria só fazer um link, pastor, com um comentário, né? O irmão Rogério Rodrigues, que acompanha o programa, sim, ele diz: eu amo muito os hinos da harpa cristã desde criança, não tenho formação musical e hoje estou com um grupo de músicos de instrumentos de corda, sopro, madeira e percussão. Amamos tocar aos domingos. E ele diz que tem um livro que conta essas histórias dos hinos da harpa cristã. Sim. A história dos hinos que amamos, né? Então, o irmão Rogério descobriu um dos meus segredos, né? Eu estou com o livro aqui, né? Inclusive, é uma indicação para os irmãos que quiserem conhecer mais um pouco da história dos hinos da harpa, né? Ele não conta tanto a história da formação da harpa, mas ele fala da história de vários hinos. Não só da harpa, mas tem outros hinos tradicionais que ele também conta, é do pastor Silas Daniel, a história dos hinos que amamos. Para quem gosta desse assunto, esse livro aqui, ele é fabuloso, ele é sensacional, porque ele vai contar a história da composição dos hinos, a história dos hinos que amamos. Amém. E continuando aí, tem outros irmãos aqui interagindo, né? Muito interessante saber mais da harpa cristã e sua história, irmã Dulce, né? Já falamos, irmão Moisés Henrique, paz do Senhor, letra e melodia muito bonitas, essa é a nossa harpa, aleluia, amém, um abraço, irmão Moisés, é o nosso maestro lá da Igreja dos Remédios também, né, participando aí conosco, irmã Rosa Oliveira, irmã Sara, toda essa turma aí lá da Vila dos Remédios, muito bem, pastor, e que mais, estou vendo outros livros aí, né, escrito Maxwell, olha aí, no livro, olha, escritor, pastor. Fala também, aproveita o momento. Na realidade, a harpa cristã foi um dos assuntos com o qual me deparei na minha pesquisa, né? Deus me deu a oportunidade, entre os anos de 2011 e 2015, pesquisar sobre a história das Assembleias de Deus no ambiente acadêmico, né? No doutorado em História. E aí, entre 2011 e 2015, eu fiz essa pesquisa sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, né, procurando entender quais são os motivos de ordem histórica que nos ajudam a entender o crescimento da igreja. E, pela graça de Deus, né, essa pesquisa virou livro, Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil, está na sua 2ª edição, né, onde a gente faz esse levantamento da história das Assembleias de Deus. E, entre outras coisas, eu falo um pouquinho, né, nessa pesquisa aí também, sobre a harpa cristã. E não à toa, né, pastor, eu escolhi
um hino da harpa, né, que inclusive até cantamos aqui hoje, né, para ilustrar o título, né, do livro, né. Quando eu estava pesquisando, eu queria encontrar um hino que, de certa forma, resumisse a Assembleia de Deus. E eu acho que o 212 é um hino que expressa muito bem o que é a Assembleia de Deus, né? É um hino que eu já toquei, pelo menos muitas vezes, em desfiles, né? E é um hino que todo assembleiano conhece, né? O hino 212, que lá no coro diz, onde a luta se travar. Ah, bem interessante. Nós temos aqui, e eu quero agradecer, né, receber aqui do pastor Maxwell um exemplar. Glória a Deus. Vou convidá-lo para vir no próximo também. Ah. Tem mais livro? Vou ler com muito carinho, tá bom? Obrigado mesmo, pastor. Ele fez uma dedicatória aqui, né? Uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Eu acredito que tem assunto aqui precioso, né? Muito precioso aqui, para nós deliciarmos aqui antes de dormir, né? Cabeceira, aquele livro olha de cabeceira aí, de cama, isso. né? Olha aí, vou ler com muito carinho. Muito obrigado, pastor. Amém. Pastor, o senhor fique à vontade para as considerações finais aí a respeito da harpa cristã. Não, pastor, tem total liberdade. Maravilha. Eu acho que, como a gente estava resgatando aí a letra desses hinos, se a gente for entender o que estava por trás dessas composições, né, a gente vai ver histórias muito bonitas, muito edificantes, e que tem muito a ver com, como o senhor falou, né, são letras que refletem um momento de vida, né, daqueles autores, daqueles escritores. Não são hinos escritos com essa ideia de, não, tem que colocar lá um refrão forte, o que está na moda, né, que faz sucesso. Não era essa a ideia. São hinos que, na sua maior parte, têm a ver com histórias de vida, inclusive de períodos difíceis da vida dos irmãos. Tem várias outras histórias, não dá tempo de nós expormos aqui, mas, por exemplo, só uma que eu me lembrei, que é um hino que eu gosto muito, que é o hino Sossegai, né? O Sossegai... Foi colocado agora, né? Que é da última versão, né? O Sossegai, ele é um hino que ele foi escrito dentro de um contexto muito interessante. A irmã que escreveu o hino Sossegai, ele é de um inário norte-americano, ela era a filha mais velha, ela tinha alguns irmãos, e os pais dela morreram. E era uma família muito pobre, os pais dela morreram, e eles estavam numa situação financeira muito difícil, e um irmão dela teve tuberculose, logo depois que os pais morreram. E também ficou muito mal, e eles moravam em Chicago, e a ideia era o seguinte, nós vamos mudar para a Flórida, que o clima é melhor, e vai ser bom para ele, né, que ele está com tuberculose, lá ele vai poder respirar melhor. E diz que com muita dificuldade eles conseguiram dinheiro para pagar a viagem para a Flórida. Só que eles não tinham dinheiro para ir a família toda, então mandaram só o irmão. O irmão foi para a Flórida, só que quando chegou na Flórida ele faleceu. E aí agora, elas não tinham dinheiro para trazer o corpo dele e não tinham dinheiro para ir lá. Então eles tinham já perdido o pai e a mãe, e agora tinham perdido o irmão e não tinham mais dinheiro. E aí diz que nesse momento... a igreja ajudou, conseguiram recolher lá uma oferta, conseguiram trazer o corpo do irmão, mas a irmã ficou muito abalada. E disse que o pastor dela chegou para ela e falou, irmã, eu vou te dar um desafio, porque a irmã não escreve um hino falando sobre Jesus acalmando a tempestade? E aí ela foi, pensando nos problemas que ela estava vivendo, pensando na passagem de Jesus acalmando a tempestade, e escreveu o hino Sossegai. Então o hino Sossegai também é o testemunho de como Jesus apaziguou aquela situação extremamente difícil, extremamente tensa que aquela família passou, e no final das contas ela pôde ficar tranquila apesar de todos os problemas, né? Então esse hino é um momento de dor, de angústia, de desespero, que fala, inclusive, na segunda estrofe do hino, né, quando as ondas do mal que se levantam, e aí ela pergunta onde está Deus, e aí no final do hino fala-se sobre essa bonança, sobre essa tranquilidade, né? Então, isso é uma das coisas que mais impressiona, né? Essas histórias que estão por trás desses hinos da harpa.
E a segunda estrofe, ela relata bem, né? Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. Olha que letra, né? Maravilhosa. Só que na terceira, ela já fala da bonança, da alegria, da tranquilidade. Mestre, chegou a bonança, chegou a paz. Em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Oh, glória! Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Oh, que coisa... Vamos cantar esse? Vamos, tem que cantar, né? Tem que cantar, ainda tem tempo, vamos É o cantar. 568, é isso? 578. Olha, errei. É o 578. Deixa eu pegar aqui a tonalidade. Só que agora nós vamos fazer um dueto. Vamos lá? Vamos tentar. O senhor faz a primeira? Sim, É? sim. Então vamos lá. Ó, vê se eu tô lembrando, é Dó maior, né? Dó maior. Olha aí. Ó mestre o mar. Vai lá. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Segunda. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar.
O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, Maravilha, glória a Deus. aleluia. Vamos gravar aí um dueto. Olha aí. Pastor Maxwell, chegamos ao final dessa programação, Minha Igreja, que saudade. Eu quero aqui, de todo o coração, agradecer, né, ao senhor por ter atendido o nosso convite. Eu acredito que foi uma tarde maravilhosa, né? Trouxe conhecimento para todos nós a respeito aí da história da harpa cristã. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, pastor. Foi uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui, né? Esse programa mexe com duas coisas que eu gosto muito: música e história. Para mim isso é maravilhoso e é uma alegria estar aqui do lado do senhor, que é uma referência, né, na área musical dentro do Ministério de Perus. Para mim é uma satisfação estar aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, amém. Um abraço ao senhor, a toda a sua família. Muito obrigado mesmo. Pois é, meus irmãos, chegamos mais ao final dessa programação Minha Igreja, que saudade. Convidando a você para na próxima sexta-feira estar conectados nesse mesmo horário, toda sexta às 15h30. Deus os abençoe grandemente. Um abraço.